Capítulo 7. O sumiço das crianças. No Barreiro. Na manhã enevoada de 12 de outubro de 1984, a cidade parecia envolta em um manto sombrio, quase irreal, causado pelas intensas queimadas que assombravam o estado do Amazonas. O ar denso e pesado estava impregnado com um cheiro de fumaça, irritando os olhos e causando tosses entre os moradores. Era uma cena comum naquele verão atípico, em que a temperatura havia batido recordes e a estiagem prolongada transformava o rio em um leito baixo e barrento. As autoridades finalmente decretaram uma lei proibindo qualquer tipo de queimadas, com a promessa de punições severas aos infratores. Mas mesmo com uma brigada de 50 bombeiros enviada da capital, as chamas persistiam teimosas em devastar a floresta. A seca havia atingido níveis sem precedentes, isolando comunidades e tornando o rio uma paisagem de areia vermelha, onde as lagoas formadas pela vazante se transformavam em praias improvisadas. No entanto, essas só praias só revelavam segredos sombrios. Sob a luz nebulosa da manhã, os barrancos altos e avermelhados pareciam esconder histórias de tragédias esquecidas, e rumores sobre os desaparecimentos de crianças assombravam os moradores. Entre aqueles que brincavam na margem estavam dois primos inseparáveis, meninos que não temiam nada, ou ao menos fingiam não temer. Corriam para os barrancos toda vez que conseguiam escapar da vigilância de suas mães e da avó, uma senhora sempre zelosa, que insistia para que rezassem e pedissem proteção antes de se aventurar naquelas praias perigosas. Ela dizia que os barrancos não eram apenas formações de barro, mas lugares antigos, cheios de espíritos que aguardavam pelas almas incautas. Para as crianças, no entanto, eram apenas palavras. Para eles, o barreiro era o palco de infinitas aventuras, e nada ali parecia ameaçador, e até que a notícia do desaparecimento de uma criança começou a ecoar entre as casas. A cidade estava em choque. O menino desaparecido era um colega de escola, que havia sido visto pela última vez indo em direção ao rio, 3 meses atrás. As buscas tinham sido incansáveis. Homens da cidade, bombeiros, até curiosos vasculharam o local, mas nenhum vestígio foi encontrado. As famílias estavam desoladas, e as mães temiam cada vez mais pelos filhos. Diziam que o rio guardava mistérios insondáveis, que sua vazante revelava, ano após ano, memórias que deveriam permanecer enterradas. Havia histórias de fantasmas e criaturas do rio, que muitos preferiam não repetir, mas que pareciam reviver nos murmúrios dos mais velhos. A mãe do menino desaparecido recusava-se a aceitar que o filho não retornaria. Mesmo diante de todos os indícios, insistia que ele estava vivo e que algum dia o veria retornar pela estrada poeirenta da cidade. Seus olhos estavam sempre inchados de chorar, e ela mal se alimentava. O desaparecimento de outras crianças, cada uma com uma história igualmente inexplicável, só intensificava o desespero da mulher. Naquela mesma manhã enevoada, os primos escaparam novamente para o barreiro, como faziam quase todos os dias. Ao chegarem perto da margem, perceberam que a água estava mais escura e pesada, como se guardasse um segredo antigo. O silêncio era assustador, e não se ouvia sequer o canto dos pássaros que antes costumavam sobrevoar o rio. Mesmo assim, os meninos continuaram rindo e correndo, jogando pedrinhas na água e competindo para ver quem conseguia lançar mais longe. Subitamente, uma sensação estranha se apoderou deles. Um vento gélido, anormal para aquela época do ano, soprou da direção do rio, fazendo com que eles parassem e olhassem ao redor. A névoa parecia mais densa, e eles sentiam-se observados, como se centenas de olhos estivessem escondidos por trás da bruma, esperando o momento certo para se revelar. Eles trocaram um olhar inquieto, mas nenhum queria admitir o medo. Os sussurros começaram de maneira quase inaudível, como ecos das vozes que algumas mães da cidade juravam ouvir nas noites mais escuras. Os meninos, atentos, escutaram risadinhas e palavras entrecortadas, sussurradas em uma língua que não compreendiam. O mais velho dos dois, Paulo Nelson, tentou demonstrar coragem, dizendo que não passava do vento pregando peças em suas cabeças. Mas o outro, Flávio, com os olhos arregalados e respiração presa, mal conseguia se mover. Foi então que, no meio da névoa densa, o velho barqueiro emergiu, a figura distorcida e envolta em sombras. Seus olhos, que mais pareciam duas brasas, cintilavam com um ódio inumano. Ele empunhava um remo negro e deformado, que rangia a cada movimento,
como se protestasse contra o próprio peso daquela presença macabra. O barco avançava devagar, arrastando-se pelas águas escuras e emitindo um ruído que lembrava lamentos perdidos. Cada vez mais próximo, o matador de crianças exibia uma expressão de satisfação perversa, o rosto retorcido em uma máscara de fome insaciável. Os meninos, tomados pelo horror, sentiram as pernas pesarem como chumbo, mas o instinto de sobrevivência os fez recuar, os pés afundando no barro, que parecia querer segurá-los, prendê-los ali para sempre. A névoa se fechava ao redor deles, abafando os gritos desesperados e transformando o mundo ao redor em uma prisão de escuridão e medo. No último momento, ao olharem para trás, viram o barqueiro erguer uma mão esquelética e estendê-la para eles. Com uma rapidez sobrenatural, ele se lançou sobre as crianças, e, num instante cruel, os arrastou para as águas. Seus corpos afundaram lentamente, enquanto as águas agitadas os envolviam em um manto de trevas. Quando a névoa finalmente se dissipou, o rio estava calmo novamente, e a única marca deixada foi uma mancha escura e densa na areia da margem, como uma sombra sinistra que o sol nunca mais conseguiria apagar. Ao final daquele dia, a cidade estava mergulhada em um silêncio sombrio. A avó, atormentada pelas palavras dos meninos antes de desaparecerem, mantinha os olhos fixos na direção do rio, temendo o que já sabia em seu íntimo. Apesar das buscas exaustivas, os corpos dos meninos jamais foram encontrados, deixando apenas a lembrança de seus últimos relatos sobre o velho barqueiro e seu barco assombrado. Os moradores, abalados e tomados pelo medo, reforçaram antigas superstições, como evitar o rio ao anoitecer e recitar preces ao passar por suas margens. O rio, que outrora era a principal fonte de vida, tornou-se símbolo de luto e mistério, uma entidade voraz que exigia sacrifícios. Ao longo dos anos, mais lendas surgiram sobre o velho barqueiro, reforçando a crença de que, em noites de névoa, ele vagava silenciosamente, guiando sua embarcação em busca de almas inocentes para arrastar ao fundo das águas. Assim, o mistério dos meninos que nunca retornaram foi absorvido pela própria história do rio, cujas águas escuras escondiam segredos que ninguém ousava mais desvendar.